Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu venho conversar com vocês sobre a ascensão de Bidoof. Pois é, um episódio super especial, na verdade um especial, super especial, porque foi uma jogada muito interessante que a Pokémon Company decidiu soltar no YouTube oficial deles. E eles já vêm trabalhando há um tempo com esses especiais, principalmente focados para um público muito mais infantil, né? É o que a gente considera ali como aquela espécie de cartoon. Inclusive a gente tem o Pokétoon, que segue muito esse aspecto também. E isso vem sendo algo interessante que eles vêm projetando para o YouTube. E, enfim, eu me pergunto até onde isso vai chegar, que é uma coisa que eu queria conversar com vocês também hoje, e também o futuro do anime Pokémon para o público-alvo, que também é uma coisa muito interessante da gente discutir e conversar sobre o futuro. Então, bora lá! Bom, pessoal, é o seguinte. Resumo, vai, uma pequena mini review do Ascensão do Bidoof. É um episódio que conta a história de um Bidoof muito atrapalhado, que sempre que faz alguma coisinha ele acaba espirrando, que é uma fofura, um charme ali especial que deram pra ele. Só que ele incomoda os outros Bidoofs que vivem com ele. Então, os Bidoofs meio que expulsam ele do habitat ali, porque ele sempre incomoda. Tudo que ele vai fazer, ele faz exageradamente bem, só que acaba dando errado e, tipo assim, perturbando, atrapalhando, às vezes quase machucando os outros Bidoofs. Então, ele acabou meio que se sentindo excluído. É bem legal cenas depois disso, porque o Bidoof, ele meio que tenta interagir com outros Pokémon na floresta, como os Piplups, que não dão a mínima pra ele. É muito legal porque também trouxeram um pouquinho do aspecto do Piplup meio snob, que isso era muito comum do Piplup da Dawn no anime Pokémon. E, consequentemente, depois nós tivemos ali o Bidoof comendo uma Oran Berry e sendo atacado por Sturleys, que é uma coisa muito comum também desses Pokémon na região de Sinnoh, porque eles são meio agressivos de fato. E logo depois ele é meio que atacado por um Staraptor, por conta também da Oran Berry. E aí ele é protegido como treinador ao lado de um Lucario. E depois que eles derrotam o Staraptor, o treinador e o Lucario dão um high five, né? Assim, um com o outro. E eu não sei porquê, mas eu gosto de imaginar que essa também é uma referência ao Ash e a Dawn por conta do high five que eles tinham no anime Pokémon. Mas, enfim, logo depois o Bidoof fica impressionado com esse high five dos dois e ele tenta chamar a atenção do treinador porque ele quer ter uma companhia tão extraordinária como aquele treinador e Lucario. Então o treinador decide capturar o Bidoof. Só que assim como a maioria dos treinadores, e eu também, esse treinador usou muito o Bidoof como um HM Slave. Então, o Bidoof só tinha umas funções muito específicas. Quebrar as pedras, tirar os galhos da frente, etc. Então, isso se estendeu até a Liga Pokémon, onde esse treinador estava. E aí, todos os Pokémon dele foram derrotados e sobra ainda 2 Pokémon para adversário e um só para ele, e é o Bidoof. E ele decide usar o Bidoof. É bem legal, porque até esse momento, o Bidoof, ele meio que encarou um problema crônico com o treinador. O lance de ser um HM Slave e sempre querer fazer o high five, mas nunca rolava, porque o treinador sempre dava uma Oran Berry e um tapinha na cabeça dele. Então, ele se sentiu muito mal, porque ele queria ser um Pokémon assim como os outros, né? E ele só tinha uma função meio, desculpa a palavra, mas meio merda no time do cara. E ele queria ser, né, o cara que ali também fosse digno daquele high five legal que os Pokémon e o treinador estavam tendo. Então, no momento da liga, é muito legal porque ele se assusta com o Golem, mas aí o treinador encoraja ele a ir pra cima do Golem, e ele vai e derrota o Golem. E aí a plateia vai à loucura, e ele começa já a se sentir muito. E depois vem um Staraptor, pois é. E ele morre de medo do Staraptor justamente por conta do primeiro ataque de um Staraptor que ele sofreu. Mas o treinador exige que ele, assim, né, botando força ali, fé no Pokémon, que ele consiga derrotar o Staraptor. E o Bidoof, acho que na fé do treinador, que tá depositando ali nele, vai pra cima do Staraptor. E é muito legal a cena, e ele consegue derrotar o Staraptor, e aí sim, ser digno do high five, porque o treinador joga o Bidoof pra cima, e aí estende a mão assim pro Bidoof mandar o high five. E o high five é feito, e ele fica super emocionado, porque, bom, cedo ou tarde, né, ele acabou conseguindo ser digno também do time do treinador. E termina assim.
Gente, é muito legal porque isso reflete muito na característica dos jogadores de Pokémon. E eu acho que isso é muito legal que eles vêm fazendo, principalmente nessas animações. Até mesmo como o Twilight Wings, ou até mesmo o Evoluções. E agora nós também tivemos essa brincadeira, essa animação aí com o Bidoof. Muitas coisas eles trazem referente aos jogos, comportamentos dos jogadores espelhados, né, nessas animações. Isso é muito legal. E o Bidoof, ao lado do Zigzagoon, talvez, ele é um dos maiores Game Slaves que Pokémon já possuiu, né? E o Bidoof acho que leva, talvez, um pouquinho a mais, porque ele acabou virando um meme, etc. Então, Bidoof é um Pokémon muito interessante aí que a Pokémon Company vem trabalhando em relação à imagem, né? Até fizeram o Bidoof Day, etc. Então, Bidoof está com a imagem, assim, toda em destaque, né? Pra não dizer outra palavra que a gente usa aí pros Pokémon de canto. Mas ainda assim, muito legal essa ascensão do Bidoof de fato. Eu achei isso muito sensacional. Mas tem uma coisa que eu quero puxar aqui, que particularmente me veio à cabeça. E eu queria saber de vocês. Essa é uma discussão que eu tô levando pra vocês, um debate pra vocês. De um canal que fala muito sobre o anime Pokémon e como o anime vem se comportando e também a audiência do anime, que não está assim a todo vapor, mas ainda está bem, né? Me pergunto, qual seria o futuro do anime Pokémon em relação à própria época que nós estamos? Será que o anime continua funcionando para a época atual? Eu fico pensando, a TV no Japão ainda é um forte meio de comunicação. E a gente sabe que o anime Pokémon, ele tem muito das características dele porque ele é um anime comercial. Então, muitas coisas que a gente gostaria que tivesse no anime, principalmente o lado de ser levado mais a sério a história do Ash, que eles colocassem pontos mais profundos, tanto pro background dele como dos outros personagens, acaba não acontecendo, porque o anime não tem esse propósito. Ele não tem esse propósito de extremamente evoluir o personagem. Lógico que cedo ou tarde isso acaba acontecendo, que a gente tá vendo isso muito agora em jornadas, mas ainda assim a gente sente que o Ash dá 2 passos e depois, quando termina a temporada, ele dá 4, 5 passos para trás. Então fica nesse vai e vem constante, justamente porque o anime precisa durar o tempo que ele precisa durar. E chegamos nesse momento, 2022, uma época que crianças estão cada vez mais com celulares e smartphones na mão, mais vezes conectados a YouTube e, enfim, outros meios de comunicação, onde mais vezes os pais acabam entregando esse tipo de dispositivo para os filhos para que eles se distraiam. E a TV, com o tempo, ela vai morrendo. E aí surgem esses especiais. Surgem essas animações que funcionam muito bem para entreter as crianças. E eu acredito que elas não sejam tão caras quanto a produção de um anime, quanto a produção de um episódio, porque a gente sabe que a produção de um episódio acaba sendo muito mais cara, porque a gente tem dubladores, né, as vozes originais, animação, etc, etc. Então é um conjunto da obra que vai se tornando caro para a produção de um anime como é o anime Pokémon. Mas, obviamente, o anime acaba se pagando por conta, novamente, do lance comercial. E aí vem a questão, né? Será que, pro futuro, e falando já de 2022 pra frente, o anime Pokémon vai se adaptar bem ainda à TV? Essa é uma pergunta que me surgiu ao assistir o Bidoof. E também Evoluções, e também Twilight Wings, e também o Pokétoon. Isso já vem mascando ali na minha mente o futuro do anime Pokémon como um meio de vendas, ou pelo menos uma via de vendas ali, né, um lance comercial para a franquia Pokémon, onde a gente percebe que também é lucrativo que isso acabe chegando a meios como o YouTube e canais semelhantes ao YouTube no Japão. E isso me puxa muito mais atenção ainda, porque eles vêm soltando especiais e episódios do próprio anime em streaming e próprio YouTube, tanto que eles geralmente deram flag na maioria, né, dos canais aí de Pokémon que carregam conteúdos do anime, justamente para disponibilizar no próprio canal deles, porque eles começaram a perceber, demorou, mas começou a perceber que esses meios de comunicação como o YouTube são muito poderosos para a divulgação
de suas marcas. Lembrando que eu tô falando isso até mesmo pro anime Pokémon. Eu já trouxe aqui vários e vários vídeos, acho que na semana retrasada, inclusive, como alguns episódios de Pokémon possuem visualizações bem altas no YouTube lá no Japão, né? Então, pensa só o quanto isso não é positivo pra franquia. E aí eu me pergunto, seria interessante o anime migrar? Ou simplesmente eles passarem na televisão e também migrar? Ou seria mais interessante que a história do Ash terminasse para que eles pudessem se focar mais nesse conteúdo extremamente mais infantil, mas ainda assim poderoso, em relação a puxar, né, esse público, a atenção desse público para Pokémon? Então eu fico me perguntando como o Pokémon vai reagir a tecnologia em si, né? E principalmente esse foco maior do público-alvo, talvez um pouco mais fora da TV e mais para os smartphones, etc. Então, eu tô observando, sabe? Eu vejo como essas criações de especiais e episódios focados por YouTube Kids, etc., vem aumentando. E esse especial do Bidoof me deu, sabe, o tiro maior, assim, sabe, da ideia. Tipo, será que vamos ver uma mudança muito radical em breve pra franquia Pokémon em relação à mídia, em relação ao anime? Como isso vai se comportar, né? E os fãs que o anime coletou ao longo de tantas gerações, como é que fica tudo isso? Então eu quero saber a opinião de vocês. Esse episódio do Bidoof, ele me puxou muito isso. E eu aconselho você a assistir, porque ele é tão fofo, ele é tão fantástico. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, seria a primeira coisa que eu ia chamar meu filho pra ver. Porque é tão fofinho, é tão assim, e eu acho que funciona tão bem pra Pokémon, mas ao mesmo tempo me pergunto se aonde o anime vai acabar se encaixando cedo ou tarde no meio de tantas mídias que estão sendo criadas aí para o público-alvo de Pokémon, que a gente sabe que ainda assim são as crianças. Então, quero saber a sua opinião. O anime talvez está prejudicado aí com o tempo? Talvez. Me diga aí a sua opinião. Lembrando que eu não estou perguntando sobre o anime estar bom ou ruim. Até porque, novamente, a gente sabe o foco do anime, né? E ele pode ter aí alterações que você gosta ou não, mas o anime ainda mantém muito da essência do que ele é, né? E isso é o mais importante. Então, é isso. Forte abraço, quero saber a sua opinião. E é isso aí. Fui. Assista o Ascensão do Bidoof. Muito bom.